Olá, o Money Report conversa hoje com o Hugo Betlin. Ele é presidente do conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, o ICCB. Tudo bem, Hugo? Obrigado pela Tudo bem, visita. Lucas. Hugo, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você falasse um pouco mais, apresentasse o Instituto, falasse sobre a atuação do Instituto. Bom, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil foi cofundado por mim e outras 12 pessoas em 2013, em outubro de 2013. Nós somos o que chama um chapter do capitalismo consciente americano, fundado por duas pessoas, John Mackey, CEO e cofundador do Whole Foods Market, e Raj Sisodia, um professor atualmente emérito de Babson College. Eles criaram esse modelo por acreditar que está na hora de mudar o jeito que fazemos negócios no mundo. E por causa disso, houve um incômodo, principalmente por causa de John Mackey, quando acreditava que desde 78 ele talvez fosse o único pregador do modelo mais humanizado na gestão, e descobriu, através de um livro que o professor Raj Sisodia escreveu, chamado Empresas Humanizadas, que ele não era o único. E ele brinca aqui dizendo, pelo menos tinha outras 17 empresas cujos empreendedores acreditavam como ele. Hoje são muito mais. Aqui no Brasil, quem faz parte do Instituto? Nós estamos na terceira gestão. Então, há 2 semanas eu assumi a presidência do Conselho, dando uma continuidade de governança. Eu fui cofundador, fui conselheiro na primeira gestão, que foi de 2013 a 2016. Fui o CEO, o diretor-geral, na segunda gestão, cujo Rony Meisler, CEO e cofundador da Reserva, foi o presidente do Conselho. E agora eu dou continuidade ao trabalho que nós desenvolvemos, assumindo como presidente do Conselho e convidando Dario Neto, um jovem dinâmico de 29 anos e empreendedor, a me substituir como CEO, diretor-geral do Instituto no Brasil. Qual que é o propósito do ICCB hoje? Então, o ICCB, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, tem um propósito muito claro: ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. Para quê? Para diminuirmos a desigualdade. Nós acreditamos que o capitalismo é provavelmente uma das maiores invenções do ser humano. Há 240 anos, mais ou menos, existindo, trouxe uma série de benefícios. Nós reduzimos dramaticamente a pobreza no mundo. Há 200 anos atrás, praticamente 90% da população vivia abaixo da linha da miséria. Hoje são menos de 8%. Ainda é muita gente, mas é menos de 8%. Nós diminuímos significativamente o analfabetismo no mundo. Através do capitalismo, ampliamos a expectativa de vida para em torno de 30 anos, para muito mais de 70 anos. Então, tudo isso trouxe uma série de benefícios. Por outro lado, trouxe alguns malefícios também. Quais são esses malefícios? Uma acumulação de riqueza infinita, parece que não tem fim, as pessoas, as empresas querem acumular. Uma pressão gigante pelos resultados do retorno aos acionistas a qualquer custo, que está gerando uma série de problemas como burnout, depressão, até suicídios corporativos, e uma destruição do planeta. Então, o que nós queremos fazer é dizer, sim, o capitalismo trouxe inúmeros benefícios, continuará deixando inúmeros benefícios, mas ele precisa de alguns ajustes. Dentro disso, até o Instituto defende isso, que um novo capitalismo é preciso e necessário. O que seria isso? O novo capitalismo é dizer o seguinte: em vez de uma empresa buscar exclusivamente o lucro a qualquer preço, a qualquer custo, usando as pessoas, usando os recursos naturais do planeta, é colocar como objetivo buscar um propósito maior. Esse propósito deveria explicar por que aquela empresa existe na comunidade mundial
de negócio. Esse propósito alinhado a uma visão estratégica, que é como essa empresa faz dinheiro. Então, hoje em dia, a gente diz que o quanto é menos importante do como. Vemos casos de sonegação, suborno, lava-jato e tudo mais, porque para muitos o quanto foi mais importante que o como. Nós acreditamos que o como é muito mais importante que o quanto. Consequentemente, se eu tenho o meu propósito alinhado à minha visão estratégica, o meu impacto social como empresa, que é que diferença eu faço para o planeta, tá? Será muito significativo. E quais são os 4 pilares? Ter um propósito maior com uma liderança humanizada. O que é uma liderança humanizada? Um líder que cuide das pessoas e que essas pessoas cuidam da empresa. O líder, o CEO, não precisa ser um especialista no negócio. É bom também, mas ele deve ser um especialista em pessoas, porque ele vai ter na sua equipe pessoas que são especialistas no negócio. Se você soma essas duas coisas, você tem uma liderança consciente. Os outros 2 pilares que completam são muito simples. Uma interdependência dos stakeholders, entendendo que o acionista não é o stakeholder mais importante, ele é um dos stakeholders, e que você tem colaboradores, você tem consumidores, você tem fornecedores, você tem a sua comunidade, você tem o Estado, o governo, o fisco, quer dizer, os concorrentes, você tem um macro ambiente que você tem que jogar um jogo muito limpo, transparente e ético. E cultura, porque sem cultura, sem valores, a companhia não perpetua. Então, juntando esses 4 pilares, propósito maior, liderança consciente, interdependência de stakeholders, cultura e valores, a gente cria os pilares básicos para um capitalismo mais consciente. Em termos de retornos, quais seriam para as empresas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque acima de tudo somos capitalistas, então nós não estamos falando aqui Sim. de paz e amor, bicho, tu faz o que você quiser, certo? A empresa precisa dar resultado. Mas o que o capitalismo consciente diz? Vou fazer um paralelo que não é meu, é do Ed Freeman, que é o cara que escreveu o conceito de stakeholder, né? Ele diz que da mesma maneira que o meu corpo tem que produzir glóbulos vermelhos para me manter vivo, esse não é o propósito maior da minha vida, produzir glóbulo vermelho, é muito mais que isso. Então uma empresa, fazendo um paralelo, tem que gerar lucro sim, porque senão ela morre. Uma empresa que não gera lucro, gera um desserviço social, gera desemprego, gera não pagamento de impostos, gera sonegação, gera uma série de problemas. Então o lucro é fundamental, mas ele não é a razão da vida de uma empresa. Ela é consequência de um propósito alinhado para todos os stakeholders. E falando da economia em geral, qual seria o reflexo? Seria um crescimento mais sustentável? Temos 2 casos aí. O que nós temos visto com as empresas, tanto americanas como brasileiras? Daqui a alguns dias, no final de março, começo de abril, vamos estar lançando uma pesquisa inédita com um livro inédito chamado Empreendedorismo Consciente, como transformar o mundo e ganhar dinheiro, que é um resultado de 22 empresas brasileiras que foram pesquisadas profundamente pelo professor Pedro Paro, num projeto chamado Empresas Humanizadas, que é o mesmo conceito que gerou o capitalismo consciente lá nos Estados Unidos, com outras 18 empresas americanas, Whole Foods, Container Store, Amazon, Harley Davidson, são as empresas americanas. No Brasil você tem Hospital Albert Einstein, ClearSale, Reserva, Natura, Boticário, Unidas, Klabin. Então, essas empresas fazem o pacote dos resultados brasileiros. O que isso mostrou? E nós estamos falando de capitalismo de novo. Ou seja, se as palavras movem, os exemplos arrastam. Então, por que eu vou querer me transformar num capitalista consciente? Porque eu vou não só criar mais retorno e mais geração de riqueza para todos os stakeholders e não só lucro para o acionista.
Mas esse acionista vai descobrir que praticando o capitalismo consciente, que é o que está provado na pesquisa e no livro, o retorno dele vai ser muito maior. Só dando um spoiler, tá? Três fatores fundamentais. Um é o engajamento do colaborador. Nas empresas humanizadas, comparadas às 500 maiores empresas brasileiras, o colaborador é 224% mais engajado. O que isso representa? Menos turnover, menos custo de formação, mais amor pela camisa, melhor atendimento ao consumidor. Resultado, os consumidores destas empresas são 239% mais fiéis, que representa maior compra, maior fidelização, maior frequência, repetição de negócios. Consequentemente, o retorno para o acionista é muito maior. Só que no médio e longo prazo. Não queira resolver isso no primeiro, segundo ou terceiro ano. Então, quanto mais longeva essa pesquisa, vamos pegar o caso de 16 anos. Se você, há 16 anos atrás, tivesse investido R$1 na média das 500 maiores empresas, você teria hoje R$1,20 de retorno. Se você pegou esse mesmo real e investiu nas empresas humanizadas que estão na pesquisa, você tem R$3,50 de retorno. Ou seja, fazer o bem e correto dá muito mais retorno financeiro para o acionista. De uma certa forma, a gente pode falar que esse capitalismo consciente ajuda também a empresa a se proteger em momentos de incerteza. Eu falo comentando do atual cenário econômico. A gente está com dois problemas aí no cenário internacional, o coronavírus e a queda na cotação do petróleo. Vai nesse sentido também? É muito interessante essa sua pergunta, porque no livro original de Empresas Urbanizadas, que o Raj escreveu em 2007, ele fez um paralelo com as empresas do Good to Great do Jim Collins. E aqui não vem nenhuma crítica ao trabalho brilhante do Jim Collins, que é o maior vendedor de livro de administração do mundo. Mas no Good to Great existiam 11 empresas. Na crise do subprime em 2008, 2 quebraram. Caramba, se eu sou great company, como é que eu quebro, né? E toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. E faltava um toque ali, que era a humanização do gestor, do líder. Nas 18 empresas que estão no livro Empresas Humanizadas, elas não só não quebram, como na crise elas performam muito mais. Elas sobem que nem foguetes em termos de retorno para o acionista. Por quê? Faça você essa analogia. Estamos em crise. O que vai acontecer com o dinheiro que está no seu bolso? Vai encolher. Se ele vai encolher, você vai botar esse rico dinheirinho em qualquer lugar onde você tenha maior afinidade. Isso explica grande parte dessa sustentabilidade. Nesse momento, estamos vivendo duas grandes questões. Eu acho que o coronavírus, a despeito de todo o problema sanitário dele e todo o problema pandêmico que ele está gerando, talvez ele nos deixe alguns ensinamentos. E um deles é que, durante muitos anos, principalmente no século XXI, as empresas de vários países, incluindo o Brasil, optaram por tirar negócios das suas indústrias locais e se aproveitar num capitalismo bastante selvagem das condições mais competitivas da China, que só eles sabem como geravam aquela competição. Tá? Hoje, muitas dessas empresas vão sofrer esse revés. Muitos países vão sofrer esse revés. E talvez seja momento não de uma nacionalização, mas de uma reglobalização mais justa, mais equânime. Como você vê esse cenário para as empresas brasileiras? Se uma tendência dessa crise se agravar um pouco mais, estender por um tempo mais, qual que é a sua percepção sobre o cenário aqui no país? Vou pegar 2 exemplos. A reserva, que o Rony foi nosso presidente e agora na nova gestão
ele assume um papel de conselheiro emérito, né? Junto com outras sumidades empresariais brasileiras, Luiz Helena Trajano, Flávio Rocha, Alexandre Costa, Gabriela Baumgart, Cristina Palmaca, essas são André Alvarez, essas são Marcos Letta, essas são algumas das pessoas que estarão nos apoiando como conselheiros eméritos, né, no projeto, e nós temos um conselho deliberativo. A reserva, desde a sua fundação há 12, 13 anos atrás, tomou como princípio valorizar a cadeia produtiva brasileira. É mais caro, sempre foi mais caro, tá? Mas para isso ela resolveu explicitar e criar a transparência desse projeto. Quando você vai numa reserva, você pede uma nota fiscal, lá diz quanto você está pagando, mas quanto custou a mercadoria, quanto custou o aluguel da loja, quanto custou o salário dos vendedores e quanto efetivamente ficou para a reserva. Ela vai colher muitos frutos por essa decisão que foi focada no como, muito mais do que no quanto. Em relação a um outro varejista brasileiro têxtil que talvez tenha acabado com a sua fonte de fornecimento brasileira e foi buscar na China. Esse, se esta crise se prolongar, vai sofrer muito mais do que a outra. Então, esses são dois exemplos claros de um processo muito sério, onde uma escolheu um como mais longevo, focado no propósito, e outra escolheu um quanto mais de curto prazo, focado no retorno só para o acionista. Hugo, para a gente fechar essa entrevista, então, o que na sua avaliação, na percepção do Instituto, precisa ser feito para estimular ainda mais o desenvolvimento, esse desenvolvimento mais sustentável, o desenvolvimento consciente das empresas no país? Acho que você usou um termo muito interessante que, durante muito tempo, desde a criação do Triple Bottom Line, estava meio assim esquecidinho, sustentável. E sustentável não é só do planeta, é da própria empresa. Sustentável é o jeito que você consegue fazer hoje e amanhã e depois dando resultado com as mesmas ferramentas que você criou nesse momento. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado, e hoje nós temos 120 empresas apoiadoras, né, do movimento Capitalismo Consciente no Brasil, é levar ao ecossistema empresarial brasileiro que fazer o certo, fazer de forma transparente, ética, humanizada e sustentável, dá mais retorno para todo mundo, inclusive para o acionista. Hugo, muito obrigado mais uma vez pela visita, pela gentileza de atender nossas dúvidas. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço o Money Report por essa oportunidade. Money Report conversou hoje com o Hugo Betlin. Obrigado pela atenção e até a próxima.